Olha, gente, vamos continuar falando em relacionamento pessoal. Eu queria perguntar uma coisa. Vocês viram que a ministra Damares Alves, no Instagram, comentou uma declaração do humorista Fábio Porchat? Olha a postagem dela no Instagram. Textão. Opa. Textão. Eu vou ler aqui, mas eu vou precisar de ajuda aqui dos nossos universitários para ler. Olha só o que a Damares falou. Tenho procurado não rebater, criticar ou protestar nas redes sociais e só usar meu tempo no mundo online para mostrar meu trabalho e ações em defesa das crianças e das famílias. Tenho procurado me afastar de polêmicas e confusões, mas decidi fazer um comentário sobre a frase deste humorista e chamá-lo a uma reflexão. Antes de escrever, procurei conhecer mais o humorista, pois eu não o acompanho e vi apenas um trabalho dele como ator. Descobri na internet que ele é crítico do Bolsonaro e o considera um nazista e a mim por tabela. Sabendo disso, eu deveria ter recuado neste comentário para evitar que pensem que estou provocando o ator por questões políticas, mas resolvi assumir o risco e prosseguir. Começo chamando a atenção do Porchat para o fato de que ele se esquivou. Filho não é inferno, e sim bênção. Gostaria muito que ele refletisse sobre a gravidade de sua frase. Só voltando aqui um instante, o Porchat disse que filho é um inferno e atrapalha. Essa é a frase que a Damares Alves está falando exatamente agora e comentando no Instagram dela. Em um país que temos tantos assassinatos de crianças e adolescentes, em um país que crianças são vítimas das mais terríveis formas de violência, na grande maioria praticada por pais e familiares, um ator tão popular declarar que filho é um inferno e que atrapalha pode contribuir para mais ódio contra as crianças e incitar os pais covardes e doentes a acreditarem que, de fato, filho é uma maldição e um peso. O humorista ainda tem a oportunidade de vir a público, pedir desculpas e dizer tão somente que não quer ter filhos, pois quer focar na carreira e que ele e sua esposa querem viver sozinhos, o amor que os unem, sem falar algo tão terrível contra filhos. E vocês, amigos, sempre que encontrarem alguém falando algo semelhante, interrompa o discurso, interrompa a fala e tenha a coragem de dizer: filhos são bênçãos e família é o maior projeto de Deus para a humanidade. Apesar do ator não gostar do nosso modo de dirigir o país e da forma como cuidamos do nosso povo, apesar de nossas diferenças políticas, registro que estou disposta a falar sobre este tema pessoalmente, com o coração aberto e com todo o respeito. Estou disposta a gastar um tempo com ele falando sobre proteção e defesa da infância. Porque nos comentários não falem... Peço que nos comentários não falem do ator. Apenas escrevam mensagens de amor aos filhos. Minha gente. Quer dizer, depois de acabar com o Fábio Porchat, peço que falem apenas de amor. Minha gente. Eu acho que é um tema bem polêmico da gente debater aqui, da gente discutir aqui. São visões diferentes. Eu, particularmente, achei que ela foi educada na fala dela e acho que o Porchat talvez exagerou aí na dose em relação aos filhos. Eu tenho uma filha, posso dizer que não é um inferno. Mal. É uma outra visão de mundo. No paraíso. É uma outra visão de vida. Não é uma questão de inferno ou paraíso. É uma outra visão de vida. Mas eu queria ouvir primeiro quem ainda não é pai. Adrilho Jorge, por favor. Quem tem lugar de fala. Tem lugar de fala teórica. Olha, eu acho que o Porchat, inadvertidamente, ele fala exatamente daquele aspecto de relações líquidas, né, do Bauman. De um hedonismo, assim. Hedonismo é uma escravatura ao prazer imediato. Ele fala: a gente se dá muito bem, a gente se coloca muito bem, a gente não quer responsabilidade, a gente quer usufruir a vida. Tudo bem. Isso não é nenhum tipo de crime, você querer ser escravo do prazer imediato. Só que o Porchat é humorista. E ele tem que ter uma noção mais ampla da realidade, sobretudo a realidade de um casamento. Que um casamento não se coloca apenas pelo prazer imediato e pessoal. Porque esse prazer imediato e pessoal de um ideal, de uma paixão, de uma atração sexual, ele
inexoravelmente vai se esgotando, as relações vão se dissipando. Aquela que ele acha que é uma pessoa maravilhosa, ela deixa de ser uma pessoa maravilhosa ao longo do tempo e se torna meio chata. Não porque a pessoa é intrinsecamente chata, porque o convívio faz isso. E o elo básico e fundamental, e o fundamento, tanto do ponto de vista social pragmático, quanto de uma questão mais holística de um casamento, é o filho, né? Você proporcionar a possibilidade de gerar e de dar amor a alguém. E esse amor como ação ativa, né? Eu falei esses dias que ninguém é fundamentalmente especial. A gente torna as pessoas especiais pelo amor que a gente tem nelas. E a educação de um filho, para além do seu prazer pessoal, você deixando de dormir, você se preocupando, você dando dinheiro para fundamentar a educação dessa pessoa, ensinando princípios morais a esse alguém, é algo que traz uma satisfação para além do princípio de prazer, que é o sentido de uma realização. Você formar outro ser humano e dar trabalho, é chato, é cansativo, é exaustivo, mas é o fundamento principal da relação de um casamento, né? Então, quando você diz e se coloca apenas como o princípio de um prazer, e o prazer sempre se esgota em si mesmo, e a pessoa que é o ideal focal, idealizada da sua paixão, sempre se torna uma pessoa real, ou seja, cansativa, como você, todo mundo é essencialmente um tanto quanto chato. Então, quando você não coloca seu prazer apenas em você mesmo, mas no outro, quando você ama outro e ama construir, sobretudo, a educação de outro, na questão de um filho, essa é a realização fundamental. Quando você não tem filho como eu, você escreve livro, você dá opinião, você desvia o foco do princípio de realização para outro tipo de construção. Eu tenho uma linhagem boa, né? Jesus Cristo não teve filho, e tem vários outros também que criaram alta cultura, que é um substitutivo sexual para a geração dos filhos. Agora, eu acho que ele tem toda a razão, ele tem toda a liberdade, quer dizer, de não querer ter filhos, mas eu acho que falta ele um entendimento mais holístico do que é um prazer para além da realização pessoal pura e simples. Muito bem. Joel, o que eu acho que o Porchat quis dizer na questão do inferno é que realmente é complicado, dá muito trabalho, são horas de sono perdidas, a sua vida muda completamente, você tem que abdicar de uma série de questões em pró do seu filho e tal. Mas a maneira como ele coloca, usando essa palavra inferno, não é um pouco agressiva? Gente, é uma linguagem exagerada, como ele em geral fala, e a gente fala no dia a dia também, nossa, meu trabalho é um inferno, nossa, hoje a casa estava um inferno, não quer dizer que você está condenando aquilo de forma pesada, é só uma linguagem do dia a dia, acho que estão criando um auê muito grande em torno de uma fala dele, muito mais pela decisão pessoal que ela reflete do que pela escolha de palavras em si. A Damares diz ainda que isso pode levar à violência contra as crianças. Alguém sinceramente acredita que uma fala dessas vai levar à violência contra as crianças? Por favor, né? Se preocupe com coisas reais, Damares, não tentando fazer seu showzinho sentimental em cima disso, ao mesmo tempo em que há acusações graves de que o ministério dela, pessoas ligadas a ela, podem ter hostilizado, aí sim, no concreto, no duro, uma criança de 10 anos, vítima de estupro, que buscava um aborto totalmente dentro da lei. Então, Damares, coloque suas prioridades no lugar certo na hora de identificar possíveis ameaças à segurança das crianças. E quanto ao Porchat, olha, a decisão de ter ou não filhos é de cada um. Uma coisa que eu reparo, as pessoas quando falam de ter filhos, muitas vezes pensam no bebê, né? Ah, eu gosto de bebê ou eu não gosto de bebê. Gente, só para deixar claro uma coisa, seu filho, se você tiver, será bebê por 2 anos. Dali pra frente ele será depois criança, depois ele será adolescente, depois ele será adulto. Ou seja, não guie sua decisão, de ser vai dar pai mais ou não trabalho. na vida apenas. Eu quero ter um bebê. Dá outro tipo de trabalho. É uma responsabilidade para a vida toda. Mas não leve essa decisão pensando apenas no bebezinho ou na criança. Isso é uma pequena fase da vida do seu filho. E responsabilidades na vida todos temos. As grandes satisfações, as grandes felicidades da vida não vêm sem também uma boa dose de responsabilidade. Mas até aí, cada um escolhe a sua. Quem vai questionar um padre católico que escolheu não casar e não ter filhos? Cada um faz a sua escolha na vida.
Perfeito. Vini queria passar a informação. Eu acho que seria bacana, Paulo, a gente ler a resposta completa do Fábio Porchat nessa entrevista, né, para contextualizar mais ou menos o que ele falou nessa entrevista ao jornal O Globo, né? Então a repórter pergunta: você está casado há 3 anos, pensa em ter filhos? Aí o Porchat responde: não faço a menor ideia, mas é um inferno ter filhos. Eu tenho 37, minha mulher está com 33. Quando a gente começou a namorar, ela me disse que se não quisesse ter filhos, ela nem iria começar. Hoje, ela também não pensa. O maior medo é perder o que construímos. Somos muito companheiros. Não tivemos uma briga na quarentena. Tenho medo de um filho atrapalhar. Esse casamento me dá paz. A gente compra as maluquices um do outro e filho atrapalha. Então, acho que contextualiza um pouquinho mais isso que ele quis dizer. E eu entendo a preocupação da ministra Damares, mas acho que essa fala do Porchat não representa assim, uma ameaça tão enorme, né? 3 anos de casamento, segundo a revista Time, a atração sexual e o ideal da paixão duram 4 anos, depois vira irmãozinho, vira incesto. Então essa paz caótica, hedonista, então você já tá, que o Fábio Porchat tem mais um ano de prazo de validade. Adriles, cuidado. Você já deu essas informações. Mais de 5 anos, então. Deixa eu ouvir um pouco a Paulinha. Falta mais só um ano só. Paulinha, fala sobre essa fala do Porchat. Gente, um pouco do que a Adriles falou, essa busca do hedonismo de um casamento onde você tá ligado a você mesmo, enfim, é uma coisa nova e poucas pessoas também falam sobre isso, né? Porque todo mundo que constitui família, primeira pergunta, casou, quando vem o primeiro filho? Quando vai ter filho? Quando vai ter filho? É uma pressão social que existe até hoje. E quando você tem vem ali e pergunta: você vai ter mais um filho? E eu já tenho 2, amigos, e posso dizer que o Porchat tem um pouco de razão a respeito de ser um inferno em alguns momentos. E tem gente que vem pra mim e fala: você não vai tentar uma menina? Gente, então assim, existe uma coisa de exaltar esse lance de que se as pessoas se juntam, elas têm que ter filhos e constituir família. Legal, eu acho que hoje é opcional. Tem muita gente que quer, tem muita gente que não quer. E é importante também falar sobre esse direito de você poder não ter filhos, gente. Acho que o Porchat falou de um jeito escrachado, como disse o Joel. Quem nunca falou isso? Nossa, hoje aqui na minha casa tá um inferno. Às vezes está mesmo, entendeu? Mas eu amo, acho maravilhoso, adoro os meus filhos. Mas, por exemplo, não quero tentar uma menina. Não quero. E é alguma coisa que me perguntam sempre. Então, parece que existe quase que uma obrigatoriedade social de que quando você se casa, de fato, você reproduza. E eu tô há mais de 10 anos com meu marido. Então, de acordo com a Adriles, tô transando com meu irmão há mais de, sei lá... Incestuosa. Deixou um pouco mal hoje. Ô, Paulinha, aí uma questão circunstancial aí também, né? O Porchat tá falando de um pensamento que ele e a esposa dele têm hoje. Isso daqui 2, 3, 5 anos pode mudar. Mas vai mudar, a questão é exatamente essa. Porchat, se for pra mudar, tem que mudar logo, hein? Existe a biologia também aí. Cuidado. Mas tem outras alternativas também. Ele falou uma coisa... Gente, tem congelamento de ovos, vocês estão muito desatualizados. Total. Ele falou uma coisa que me incomodou mais. Ele falou que o filho vai atrapalhar. Às vezes, eu acho que na maioria das vezes, a falta de filhos atrapalha. Porque você cria exatamente... Vai atrapalhar essa liberdade que ele tem hoje, de poder fazer uma viagem, de poder curtir o relacionamento com a esposa dele. Ele perdeu o tesão nela. Deixa eu só tentar poder sair aqui. Sem ter um compromisso maior. Que o filho cria uma outra dinâmica no relacionamento. Você quando Vocês têm um objetivo em comum. Você quando tem um filho, você abdica de muitas coisas. O Porchat tem quase 40 anos, ele vai ficar nessa adolescência tardia até quando? Mas é o desejo dele. Gente, eu tô examinando um aspecto sociológico mais amplo. Peraí, Adriles, segura, Adriles. Você tem mais de 40. Peraí, você falou, calma. Eu não sou feliz sendo adolescente. Adriles, eu sei que esse assunto te toca, eu não mas sou feliz. Segura, por favor, um minuto. O Jordan Peterson fala, quem tem mais de 40 e fica nessa adolescência apóstolo, querendo esvoaçar e cantar de galo aqui e acolá, é muito infeliz. Adriles, eu sou muito infeliz. Ô, produção, dá pra cortar o microfone aí? Ele Por tá favor. hoje. Nossa, hoje gente. O bicho tá que tá. Eu só queria voltar ao seguinte, porque eu acho que a gente fugiu um pouco da discussão. Porque a gente foi pra discussão do seguinte: se a pessoa é obrigado ou não a ter filho. Claro. Eu acho que a ministra não tá falando disso. Não tá.
Eu li o texto da ministra aqui, ela não está dizendo que a pessoa é obrigada. Tanto é que no texto dela, ela cita lá que se o Fábio Porchat quiser seguir com a esposa dela da maneira como está, não tem problema nenhum e tal. O que eu acho que o ponto central da discussão, é aí que eu quero ouvir a opinião de vocês sobre a fala da ministra, é o jeito, a maneira como o Fábio Porchat falou, que na avaliação da ministra Damares foi algo ofensivo para quem tem filho. Eu acho que é exatamente isso. Eu tô zero ofendido. Essa questão de ser obrigado ou não ter filho, a gente puxou na discussão, mas eu não acho que esse é o ponto central do que está acontecendo nesse episódio. Joel, começo por você. O mundo tá chato, hein? Tá todo mundo se ofendendo por tudo agora. Não pode nem falar que filho é um inferno de tempo. O que é isso? É óbvio que não vai produzir violência nenhuma contra a criança isso aí. Para mim é bastante claro, acho que estão procurando pelo em ovo. Perfeito. Paulinha? A mesma coisa. Acho que ela tá demonizando uma fala coloquial que ele fez, generalizando uma besteira, entendeu? Tipo, é isso. Quem nunca falou isso, pelo amor de Deus? Ai, que inferno. Meu Deus, essa criança, que inferno. Minha casa tá um inferno. É isso, uma besteira. Você acha o quê? É um real inferno, essas crianças, que grande praga na humanidade. Isso é ela quem fez aí nesse textão, na minha opinião. Vini? Acho que a ministra exagerou um pouquinho aí nessa reação dela. Ter filhos tem bons e maus momentos. É um negócio completamente normal, natural. Você tem bons dias, você tem maus dias, né? E isso não vai tirar o amor que você tem pelo seu filho. Então, você passar por esses problemas não vai tirar o amor que você tem pelos seus filhos. Acho que a ministra deu uma exagerada. Entendo a preocupação novamente, mas não acho que a fala do Porchat representa aí uma ameaça para a vida das crianças do Brasil. Para fechar bem curto, por favor, mas assim, não é uma história de 3 minutos. Mas eu insisto no foco da minha pauta particular. Eu acho que o Porchat, ele expõe exatamente um adolescentismo que está graçando cada vez mais entre adultos. E pior, mesmo as pessoas que têm filhos, têm mimado seus filhos, não têm educado, não têm moralizado a construção do desejo de seus filhos. Todos no futuro vão virar um tanto de Fabinho Porchatzinho, querendo furunfar, só querendo viver a vida, não querendo construir uma família com o verdadeiro sentido de proteção e de trabalho que dá a criação de um filho e o trabalho que dá uma criação de uma geração que não seja tão mimadinha e adolescente póstuma como é o caso do Fábio Porchat.